Você sabe uma coisa, uma curiosidade, assim, né? Até quando eu era ministro e prefeito, quando eu entrava num hotel que você tem que assinar aquela coisa toda, né? Sempre quando bota ali profissão, eu nunca botei o cargo que eu ocupava. Eu sempre botei professor. Porque é o que eu sou. O cargo que você está ocupando depende de alguém te convidar ou do povo te eleger. Sim. Agora, o que ninguém me tira é o fato de eu Dá aula. dar aula. Isso aí, alguém vai ter interesse em me contratar para dar aula. Dá aula do que exatamente? Sociologia? Cara, eu já dei aula de muita coisa, mas assim, hoje eu dou aula de ciência política. Ciência política. Eu sou professor de ciência política da USP. Legal. Mas já dei aula de economia, já dei aula de filosofia, já dei aula de direito. Porque foram as áreas que eu já estudei. Eu já estudei direito, economia, filosofia. Hoje eu estou na ciência política. Já dei aula de gestão pública. Não. Já dei aula de administração. Então, eu já dei aula de várias coisas. Mas hoje eu sou professor de ciência política da USP. Da Tô hora. voltando para lá. Legal. Tava no INSPER, tô voltando para a USP. É estranho você, tipo, você tá lá concorrendo a presidente, todo mundo vendo sua cara, um monte de panfleto, um monte de coisa, de repente acaba e você volta pra ser professor. Como que é receber as pessoas? É legal? Você vira, pô, o professor que é presidente. É diferente, né? Porque você não é qualquer professor no campus, eu imagino, né? Então, a política te dá muita visibilidade pública, né? Então você se torna, assim, entre aspas, uma personalidade pública, uma figura pública, Sim. como dizem hoje, né? E isso tem vantagens e desvantagens na sala de aula, né? A vantagem é que aguça a curiosidade, a moçada quer saber, pô, será que esse cara dá bom aula, mesmo? do que ele dá, o que ele sabe, o que ele não sabe. Então chama atenção por um lado. Por outro lado, assim, um professor, assim, né, é sempre um cara mais reservado, num certo sentido. Não no sentido de não interagir, mas de interagir num padrão que não é o padrão do político. Né? Então você tem um certo protocolo, você, até em respeito aos estudantes, Na pandemia, você tem que ser... mais distanciado, né? não é distanciado, porque é muito próxima a relação. Mas você tem um protocolo, porque você não pode abusar da tua posição de professor. Entendi. Você tem que tomar certos cuidados. E isso, às vezes, você precisa calibrar isso. E corrigir prova é maneiro? Não, essa porra, cara. O Igor é professor Eu sei também. que é uma merda Não, corrigir corrigir prova. prova certamente é o pior essa é a pior momento. Mas você da- paga alguém pra corrigir as provas pra você, vai? Mas, Não, Que isso, eu cara? pagaria, mano. Pô, mas você que é o professor, cara. Porra, mas, pô, corrigir prova, você não É uma você prova consegue que tu ensinar que alguém pra elaborou, corrigir pô. a prova, né? cara, tô te falando sério. É a semana dura da vida de um professor. É a semana da correção chato da pra prova. caralho. Porra, é muito difícil. Mas, tipo, tem as Chato respostas pra caralho. tipo, você dá o gabarito pra alguém e fala, confere aí as provas, porra. Não é não? Não Não, necessariamente. quando é teste, tudo bem. Se for um A, escolhe múltipla Não, escolha. quando é tudo Tem bem. um que é teste, não- texto, dissertação de texto, aí tu tem que ler mas todos os você não vai dar textos. prova teste na Nossa. área de humanidades, por exemplo. É muito difícil uma prova teste, entendeu? Deve ser chato pra caralho. Aí é mais difícil. Na área de economia é possível você fazer uma prova teste. Tem várias áreas que mas, pô, filosofia, como é que faz? Totalmente Ciência subjetivo, né? política, é outro papo, né? Nossa. E aí tu tem aluno... Hoje como é que tá essa vida, cara? Tá sendo pela internet? Como é que tá? Tá sendo pela internet tudo. É. Né? Agora na USP eu retomo em agosto. Legal. Na pós. Aí eu vou retomar lá. As aulas Aí vai ser- presenciais. a USP decidiu que vai ser tudo virtual até final do ano. É, entendi. É certo. Dando, né? Eu acho que é, faculdade. Podendo é melhor. Mas eu me preocupo com as crianças não irem nos colégios, assim, durante Cara, muito tempo. é né? muito sério o que está acontecendo. Sabe o que é mais sério? Hum. O mais sério é que ninguém está atento para o pós-pandemia. A recuperação dessas crianças não vai ser uma tarefa simples, porque, primeiro, é inédito. Nunca teve uma situação dessa, pelo menos faz 100 anos, Aham. que não tem algo parecido. Com Desde certeza. a gripe espanhola, que não tem nada parecido no mundo. Segundo, cara, que não tem planejamento. Ninguém está num gabinete com especialistas fazendo um planejamento que vai ser de médio prazo, porque de curto não tem jeito e de longo não dá tempo. Então você tem que ter um planejamento de médio prazo para recuperar a moçada. Pô, uma coisa, puta, vai dar, é muito trabalho e assim, eu não tô vendo ninguém chamando a si a responsabilidade
ó, eu vou tomar conta do barato aqui, entendeu? O lance eu da vou tomar educação conta desse negócio. parece meio de lado, né? E não deveria. É óbvio que tá todo mundo pensando na saúde agora e no emprego, na renda. Sim, Claro, são o cara precisa fundamentais, comer né? Aham. e o cara precisa se viver. proteger. Exato. Agora, cara, o Brasil não pode viver só da mão pra boca. Você tem que ter um planejamento de médio prazo. E não tô vendo nada disso. Não tô vendo ninguém se preocupar com isso. Das autoridades. Sim. Isso é um drama, cara. Porque quando o aluno falta uma semana, você tem um trabalho pra recuperar o cara. E faltou É um verdade. ano, né, agora? Pô, fica um mês sem ir pra escola, pra você ver. Só pra você recuperar, um mês, ficou doente. Ah, sei lá, pegou um troço lá que é contagioso, vai ficar em casa. Um mês, você voltar pra dar um trampo pra você recuperar, imagina um ano. É. Cara, e em relação à educação, não tem, isso que eu vou te falar agora não tem muito a ver com a pandemia em si. Eu acho que é um problema crônico do Brasil, que é o seguinte, cara, por que a gente não tem umas políticas de educação de base, desde sempre, de longo prazo? Porque, ó, eu tenho um palpite, que é o lance de, pô, isso daí é um troço que só vai dar resultado daqui a 40, 50 anos e, portanto, não dá voto. Por que que tu... Isso você tem toda a razão, cara. Toda a razão. Deixa eu falar pra vocês um negócio. O Brasil acordou pra educação, meia boca, na Constituinte de 88. Não por coincidência, 100 anos depois da abolição da escravatura. Olha só, cara. Olha o que eu tô te contando aqui, que as pessoas não se dão conta. Nós abolimos a escravidão em 1888. Um dos últimos países no mundo, inclusive. Um dos últimos países do mundo. O Brasil foi o último país a criar uma universidade. O último país das Américas a criar uma universidade. Foi o único país que criou uma universidade só no século XX. Os negros, em 1884 ou 3, agora não tô... Tem uma lei chamada Lei Saraiva. Bota lá no Google que você acha. Lei Saraiva. Proibindo quem não era alfabetizado de votar. Já prevendo a abolição da escravidão, para os escravos não votarem, como eram todos analfabetos, aprovaram uma lei proibindo quem era analfabeto de votar. Ou seja... Sabe quanto tempo durou essa lei? 100 anos. Caralho. 100 anos. E aí você fala, bom, mas então alfabetizaram? Não. Porque era justamente o instrumento de controle. Para não deixar os pobres votar, não alfabetizavam. E a lei proibia votar sem alfabetização. Resultado, nego, ninguém votava. Era um desincentivo muito grande para investimento em educação. Então veja só, você que era alfabetizado, você que ia para a universidade, você que ia para Coimbra estudar direito, você não estava preocupado com a educação porque você já estava educado. O cara que estava preocupado com a educação não podia votar. E aí, meu? Quem é que ia falar? Tem que educar. Então, Verdade. o Brasil, cara, não tinha compromisso com a educação. E assim, eu participei, modéstia à parte, de uma primeira revolução na educação brasileira, que foi abrir as portas da universidade pro pobre. Ele me confessou que namorou 2 pró-unistas. Eu sou pró-unista também. 3? Puta, cara, tu tá cercado. Tô cercado Não, mas de eu não namorei o promoção. monarca. Agora vai me negar. Mas, cara, olha só. Nós precisamos esposa é chegar no pró-unista. século... Porra, cara, eu tô cercado de pró-unista por todos Mas os e a lados. base, Fernandão? Não, mas a base... Não, vê bem. Outra coisa errada é imaginar a separação da básica e da superior. Leia os historiadores, você vai saber o seguinte. O projeto nacional nasce quando o pobre chega na universidade. Aí você começa... Aí a universidade começa a pensar o país todo e não só a elite. Porque a nossa universidade era ultra elitista. Agora, eu vou te perguntar, qual foi, no Brasil, os estados que mais avançaram na educação? Foram os estados do Nordeste. Por 2 razões. Que nós queremos um fundo para financiar a educação do Nordeste chamado Fundeb, e porque o Nordeste estava tão atrasado em relação ao Sudeste que tinha muita margem para melhorar. Pra ganhar, pra evoluir. Juntou essas 2 coisas, quais são os exemplos de educação no Brasil hoje de estirão, né? Do cara dar aquela decolada? Ceará,
Pernambuco, Maranhão, Piauí. Se fala desses estados. Então, o Brasil está vivendo um momento... A pessoa vai falar, porra, mas falta muito. Mas nós começamos a fazer. Nós começamos a fazer tem 20 anos. Mas eu acho isso, cara. Nós começamos a fazer alguma coisa por esse país. No golpe militar de 64, tinha 200 mil universitários no Brasil. 200 mil universitários. Vamos lembrar que em 1970, na Copa do Mundo, a gente tinha 90 milhões de brasileiros, né? 6 anos antes, só tinha 200 mil universitários. Hoje nós temos o quê? 210 milhões de brasileiros. Ou seja, um pouquinho mais do que o dobro. Uhum. Nós temos 8 milhões de universitários. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: quem reclama está certo. Mas quem olha o filme vai entender que nós começamos a enfrentar esse lance para valer. Entendo. Mas eu acho que a crítica... Vamos colher isso? Nós vamos colher. Agora, precisa ter perseverança. Não dá para ter essas idas e vindas que estão acontecendo. O que está acontecendo hoje no MEC é muito grave. O que está acontecendo? Porra. Eu não sei, sinceramente. Não, cara, é loucura. Estão nomeando gente para os órgãos do MEC que não são da educação. E eles estão fazendo o que exatamente de loucura, exatamente? Cara, primeiro assim, eles estão desmontando coisas que comprovadamente deram certo. Então, por exemplo, investimento em ciência e tecnologia no Brasil caiu 70%. Aí você fala, pô, não tem dinheiro. Bom, mas para milico tem. Para trator tem. Os tratores que o Bolsonaro comprou essa semana.